Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 5. Lanças quebradas. Se a luz das tempestades em uma gema for drenada rápido o suficiente, é possível que a gema sugue algum espreno próximo. Esse evento é causado por um efeito similar ao da diferença de pressão e é provocado pela retirada súbita de luz das tempestades. Embora a ciência dos dois fenômenos não seja idêntica. Você ficará então com um espreno aprisionado, a ser manipulado como preferir. Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Colin, Atualização de Monarcas. Urichiru, Jezevan, 1175. Os corredores dos ventos se elevaram ao redor de Kaladin em formação defensiva. Pendiam no ar como nenhuma enguia celeste jamais poderia. Imóveis, equidistantes. Apesar do caos da evacuação, os refugiados pararam para fitar as sentinelas de azul através de esprenos de admiração. A maneira como os corredores dos ventos arremetiam e se inclinavam parecia natural. Mas ser confrontado pela imagem surreal de um esquadrão de soldados pendendo nos céus como se estivessem presos a fios era outra história. A maior parte da neblina havia desaparecido, permitindo que Kaladin tivesse uma boa visão dos celestiais avançando à distância. Os inimigos usavam trajes de combate em cores sólidas, discretos a não ser por um ocasional vermelho vivo. As túnicas tinham caudas longas de alguns metros, mesmo para a batalha. Seriam pouco práticas para caminhar. Mas por que caminhar se podiam voar? Eles haviam aprendido muito sobre os moldados com Arauta Ashi. Cada um daqueles celestiais era uma entidade antiga. Cantores comuns haviam sido sacrificados, entregando o corpo e a vida para abrigar a alma de um moldado. Todos se aproximavam do inimigo empunhando uma longa lança e Kaladin invejava a maneira como eles se moviam com os ventos. Eram movimentos muito naturais, como se não houvessem apenas reivindicado os céus. Como ele fizera, mas nascido para eles. A elegância deles fazia com que o rapaz se sentisse pedras jogadas brevemente no ar. Havia 3 esquadrilhas, ou seja, 54 membros. Será que Leshui estava entre eles? Kaladin esperava que sim, já que precisavam de uma revanche. Não sabia ao certo se conseguiria reconhecê-la, já que ela havia morrido da última vez. Ele não podia levar o crédito. A filha de Rocha, Corda, havia realizado o feito com uma flecha bem direcionada do seu arco fractal. 3 esquadrilhas é pouco, então não precisamos de todo mundo. Falou Kaladin aos outros. Escudeiros abaixo do posto, PC4, desçam e protejam os civis. Não iniciem lutas contra os moldados a menos que eles avancem contra vocês primeiro. Para o restante vale o protocolo de combate primário. Os corredores dos ventos mais novos desceram até a nave com óbvia relutância, mas eram disciplinados, então não reclamaram. Como todos os escudeiros, incluindo os mais experientes, que ele permitira que permanecessem no ar. Aqueles rapazes não haviam se ligado aos próprios esprenos, portanto dependiam de um corredor dos ventos pleno por perto para usar seus poderes. Àquela altura, Kaladin tinha cerca de 300 corredores dos ventos, embora apenas 50 cavaleiros plenos. Quase todos os membros sobreviventes da Ponte 4 já haviam se vinculado a esprenos, assim como muitos da segunda onda. Aqueles que haviam se juntado a ele logo após Kaladin se mudar para o acampamento de Dalinar. Até mesmo alguns da terceira onda, que haviam se juntado aos corredores dos ventos depois que se mudaram para Urichiru. Encontraram o espreno para formar um laço. Então, infelizmente, o progresso havia cessado.
Kaladin tinha fileiras de homens e mulheres prontas a avançar e fazer o juramento, mas não encontravam esprenos de honra em lugar algum. Naquele momento, havia apenas um que ele sabia estar disponível, mas que ainda não formaram laço. Mas isso era um problema para outra hora. Lopen e Drey se postaram ao lado dele, flutuando devagar, lanças fractais brilhantes se formando nas suas mãos estendidas. Kaladin ergueu a mão e agarrou a própria lança, que se formou da neblina, então a brandiu para a frente. Seus corredores dos ventos se separaram, voando para encontrar os celestiais que se aproximavam. Kaladin esperou. Se Leshui estivesse no meio daqueles guerreiros, ela o avistaria. À frente, os primeiros celestiais encararam os corredores dos ventos, exibindo lanças como desafio. Cada gesto era uma oferta de combate individual. Seus soldados aceitaram, em vez de avançarem juntos contra o inimigo. Um leigo poderia achar isso estranho, mas Kaladin havia aprendido os costumes dos celestiais e dos seus antigos. Alguns poderiam chamar de arcaicos. Métodos de combate. Os corredores dos ventos e moldados pareados se separaram dos grupos para iniciar as disputas de habilidade. O confronto resultante parecia dois fluxos de água se chocando, então respingando para os lados. Em instantes, todos os corredores dos ventos estavam lutando, deixando para trás um punhado de moldados. Em escaramuças de menor escala, os celestiais preferiam esperar por oportunidades de duelos individuais, em vez de atacar os inimigos em bando. Não era sempre assim. Kaladin havia sido forçado a combater múltiplos adversários ao mesmo tempo 2 vezes. Mas quanto mais lutava com aquelas criaturas, mais respeitava seus costumes. Não tinha esperado que os inimigos fossem orados. Enquanto fitava os moldados que não estavam combatendo, seus olhos se concentraram em uma em particular. Uma femina alta com a pele estampada em vermelho, preto e branco intensos, marmorizada com uma mistura turbulenta de 3 tons de tinta. Embora seus traços fossem diferentes, o padrão parecia o mesmo. Além disso, havia algo em seu porte e no longo cabelo vermelho e preto. Ela o avistou e sorriu, então ergueu a lança. Sim, era Leshui, uma líder entre os moldados. Elevada o bastante para que os outros se submetessem a ela, mas não tanto a ponto de ficar para trás durante os combates. Uma posição similar à de Kaladin. Ele também levantou a lança. Ela voou para cima e Kaladin se pôs a segui-la. Uma explosão de luz se expandiu abaixo. Por um breve momento, ele vislumbrou Shadesmar e pairou em um céu preto marcado por nuvens estranhas que fluíam como uma estrada. Uma onda de poder atravessou o campo de batalha, fazendo com que corredores dos ventos fulgurassem. Dalinar havia aberto uma perpendicularidade, tornando-se um reservatório de luz das tempestades que renovaria de imediato qualquer radiante que se aproximasse. Era uma vantagem poderosa e um dos motivos de continuarem arriscando levar o vinculador em missões. Luz das tempestades rugia dentro de Kaladin, que partiu atrás de Leshui. Às costas dela, o pano branco e vermelho ligeiramente mais longo do que os trajes dos outros flutuava. O tecido fluía em uma resposta ágil e flexível às ações dela. Leshui se virou e se moveu em curvas, apontando a lança para Kaladin e mergulhando em sua direção. Corredores dos ventos totalmente treinados tinham várias vantagens importantes naquelas batalhas. Possuíam uma velocidade potencial muito maior que a dos Celestiai, e tinham acesso a armas fractais. Eram vantagens que alguns poderiam até considerar insuperáveis, mas os Celestiais eram antigos, experientes e astutos. Haviam treinado durante milênios com seus poderes e podiam voar para sempre sem esgotar a luz do vazio. Eles só a drenavam para se curar, de acordo com o que Kaladin ouvira dizer, para executar uma rara e ocasional projeção. Além disso, os moldados tinham uma terrível vantagem sobre o pessoal de Kaladin. Eram imortais. Se os matavam, eles renasciam na próxima tempestade eterna. Podiam se permitir cometer imprudências impossíveis para Kaladin, enquanto ele e Leshui se digladiavam, as lanças se chocando e os dois grunhindo ao tentar deslizar a arma para perfurar o oponente. Kaladin foi forçado a recuar primeiro.
A lança de Leshui era folheada com um material prateado que resistia a cortes de espada fractal. Mais importante, tinha uma gema incrustada na base. Se a arma atingisse Kaladin, aquela gema sugaria sua luz das tempestades e o tornaria incapaz de se curar. Uma arma potencialmente mortal contra um radiante, mesmo que este estivesse infundido com a perpendicularidade de Dalinar. Assim que Kaladin se afastou, Leshui mergulhou mais fundo, deixando uma trilha de tecido flutuante. Ele a seguiu, projetando-se para baixo e despencando pelo campo de batalha. Um belo caos, cada par dançando no próprio torneio individual. Leitens uniu logo acima, caçando um celestial vestido em azul acinzentado. Scar passou por baixo de Kaladin, quase se chocando com Kara, que atingia seu oponente. Sangue alaranjado de Cantor se espalhou pelo ar, gotas espingando na testa de Kaladin e outras o perseguindo enquanto ele manobrava até o chão. Kara ainda não tinha uma espada. Ele tinha certeza de que àquela altura ela já teria declarado o terceiro ideal. Se ao menos ela tivesse um espreno. Kaladin desacelerou perto do solo, passando a centímetros da pedra e recebendo uma chuva de sangue laranja. À frente, Leshui se esquivava através de uma multidão de refugiados que gritava. Kaladin a seguiu, zunindo entre Leven, o sapateiro, e sua esposa. Seus gritos horrorizados, contudo, o fizeram desacelerar. Não podia arriscar colidir com transeuntes. Voou para cima e para o lado, então parou no ar, vigiando, tentando antecipar o que viria. Ali perto, Lopen passou voando. Você tá bem, Gacho? Gritou ele para Kaladin. Estou. Posso lutar com ela, se você quiser respirar um pouco. Leshui emergiu do outro lado e Kaladin ignorou Lopen, zunindo atrás dela. Ele e Leshui roçaram os edifícios externos da cidade, sacudindo as janelas de tempestade. Ele descartou a lança e Sil apareceu junto da sua cabeça como uma fita de luz. Ele controlou sua direção geral com projeções, usando as mãos, os braços e o contorno do corpo para governar os movimentos sutis. Todo aquele ar correndo ao redor tornava possível esculpir sua trajetória quase como se estivesse nadando. Kaladin aumentou a velocidade com outra projeção, mas Leshui se desviou novamente em meio às multidões. A imprudência dela quase lhe custou caro enquanto passava perto de um grupo, sob a proteção de Godek, o dançarino de precipícios. Ele foi uma fração de segundo lento demais, e sua espada fractal cortou apenas a ponta da longa túnica dela. Depois disso, Leshui se afastou das pessoas, mas permaneceu próxima ao chão. A Celestial não tinha a velocidade de um corredor dos ventos, então se concentrou em viradas súbitas ou em zigue-zaguear ao redor de obstáculos, forçando Kaladin a moderar a velocidade e tirando dele uma de suas maiores vantagens. Ele a seguiu, empolgado com a perseguição em parte pelo modo como Leshui voava bem. Ela se virou de novo, daquela vez em um trajeto próximo à quarta ponte, e desacelerou ao passar rente à lateral do enorme veículo, dando uma olhada atenta na construção de madeira. Ela está intrigada com a aeronave. Pensou Kaladin, seguindo-a. Deve estar querendo coletar o máximo de informação possível sobre ela. Nas entrevistas de Jasná com os dois arautos, que estavam vivos há milhares de anos, ficou evidente que eles também estavam perplexos com aquela criação. Por mais incrível que parecesse, os artefabrianos modernos haviam descoberto coisas que nem os arautos conheciam. Kaladin interrompeu a perseguição por um momento e voou por cima da grande nave. Viu Rocha e o filho dele na lateral do veículo, entregando água aos refugiados. Quando Rocha viu Kaladin gesticulando, o grande Papaguampa agarrou uma lança de uma pilha ao lado e projetou-a no ar. Ela disparou rumo a Kaladin, que a agarrou. Depois se projetou atrás de Leshui. Ficou na cola dela, perseguindo-a em um círculo frenético. Era comum que Leshui tentasse cansá-lo com caçadas intricadas antes do combate cara a cara. Sil, voando ao lado de Kaladin, olhou de soslaio a lança que Rocha havia jogado. Apesar do vento nos ouvidos, Kaladin escutou a fungada de desprezo dela. Bem, Sil não podia ser infundida com luz das tempestades. Tentar fazer isso era como tentar encher de água um copo que já transbordava.
As voltas seguintes levaram as habilidades de Kaladin ao limite enquanto Leshui mergulhava e esquivava pelo campo de batalha. A maior parte dos outros estava envolvida em duelos, combatendo com lança ou espada. Alguns estavam perseguindo os oponentes, mas nenhuma perseguição era tão complexa quanto o zigue-zague exigido de Kaladin. Ele estreitou o foco. Os outros combatentes se tornaram nada mais que obstáculos no ar. Todo o seu ser, a plenitude de sua atenção, fixou-se em caçar a figura à frente. O rugido do ar pareceu sumir e Sil disparou diante dele, deixando uma trilha de luz. Um sinal para que Kaladin a seguisse. Esprenos de vento desceram do céu e se colocaram ao lado de Kaladin, que fez uma curva de embrulhar o estômago, girando enquanto Leshui seguia como uma flecha entre Scar e outro moldado. Kaladin a seguiu, deslizando pelo espaço entre as duas lanças e evitando por pouco ser perfurado. Então se projetou numa volta para ir atrás de Leshui. Suando, ele trincou os dentes contra a força da guinada. Leshui virou a cabeça para olhá-lo, então mergulhou. Ia investir novamente rumo à quarta ponte. Agora, Pensou Kaladin, vertendo luz na sua arma ao mergulhar também. A lança fez menção de escapar da sua mão, mas ele a segurou firme mesmo enquanto a brandiu adiante. Quando Leshui se aproximava do chão, ele arremessou a lança contra a inimiga. Infelizmente, ela olhou para trás no momento exato e se esquivou por pouco. A lança se chocou contra o chão, despedaçando-se, com a ponta esmagada para dentro da haste. Ao se recuperar, Leshui pegou o impulso para cima em um movimento chocante, passando como um relâmpago por Kaladin, que por um momento perdeu a concentração e quase colidiu com o chão. Ele pousou com um baque, batendo contra a pedra. Teria quebrado alguns ossos se não fosse a luz das tempestades. Praguejou e olhou para cima. Leshui desapareceu na luta, deixando-o para trás com uma exultante manobra giratória. Ela parecia adorar despistá-lo, sempre que tinha a oportunidade. Kaladin grunhiu, sacudindo a mão que bateu no chão. A luz das tempestades curou a distensão em segundos, mas ele ainda sentia um resquício da dor, como o eco de um barulho alto na mente depois que passava pelos tímpanos. Sil apareceu no ar diante dele na forma de uma jovem, com as mãos nos quadris. E não apareça mais aqui. Gritou ela para a moldada que fugia. Ou nós vamos. Inventar um insulto melhor do que este. Ela olhou para Kaladin. Certo? você podia tê-la pegado Comentou Kaladin. se estivesse voando sozinha sem mim. Sem você eu seria idiota como uma pedra. E sem mim você voaria igualzinho a uma. Acho que é melhor a gente não gastar tempo pensando no que um podia fazer sem o outro. Ela cruzou os braços. Além disso, o que eu faria se alcançasse? Olharia feio pra ela? Preciso de você pra parte do espeta-espeta. Ele grunhiu e se levantou. Um momento depois, um radiante de barba branca flutuou até o chão ali perto. Era estranho como uma pequena mudança de perspectiva podia fazer tanta diferença. Teft sempre pareceu amarrotado. Barba um pouco irregular, pele um pouco áspera, seu humor um pouco de ambos. Mas ao flutuar no céu, com o brilho da luz das tempestades fazendo sua barba resplandecer, ele era divino. Como um deus sábio de uma das histórias de Rocha. Kaladin, rapaz. Chamou Teft. Você está bem? Ótimo. Tem certeza? Estou ótimo. Como está o campo de batalha? Na maior parte, combates rápidos. Relatou Teft. Nenhuma baixa até agora graças a Kelek. Eles estão mais interessados em inspecionar a quarta ponte do que em nos matar. Declarou Kaladin. Ah, faz sentido. Devemos tentar impedi-los? Não. Os fabriais de Navani estão escondidos no porão. Alguns voos de reconhecimento não vão adiantar de nada para o inimigo. Kaladin vasculhou a cidade, depois estudou o campo de batalha no ar. Enfrentamentos rápidos em que, em geral, os celestiais recuavam com presteza. A intenção deles não é um ataque total. Querem testar nossas defesas e estudar a máquina voadora. Passe essa informação adiante. Faça com que os corredores dos ventos conduzam o inimigo em perseguições. Façam com que lutem defensivamente.
Minimize as baixas. Teft fez uma saudação enquanto outro grupo de pessoas da cidade era conduzido até a nave. Roshone os guiava, e o velho arrogante parecia preocupado com as pessoas aos seus cuidados. Talvez estivesse aprendendo lições de atuação com os teceluzes. Na nave, Dalinar brilhava com uma luz quase impenetrável. Embora não fosse o enorme pilar de radiância que ele havia criado da primeira vez que fizera aquilo, o feixe de luz daquele dia ainda era tão poderoso que era difícil encará-lo. No passado, os moldados haviam concentrado seus ataques em Dalinar. Naquele dia, zuniam ao redor da nave, mas não tentavam atacar o vinculador. Tinham medo dele por motivos que ninguém compreendia ainda, e só realizavam um ataque total contra Dalinar quando contavam com uma imensa superioridade numérica e apoio em terra. Vou passar o recado adiante. Disse Teft a Kaladin, mas parecia hesitante. Tem certeza de que está bem, rapaz? Estaria melhor se você parasse de perguntar. Tudo bem, então. Teft disparou para o céu. Kaladin limpou a poeira, olhando Sil de soslaio. Primeiro Lopen, então Teft, agindo como se ele fosse frágil. Teria Sil pedido aos outros para ficar de olho nele. Tudo aquilo só porque andava um pouco cansado. Bem, não tinha tempo para aquela bobagem. Um celestial se aproximava com a roupa vermelha flutuando, lança apontada em sua direção. Não era Leshui, mas Kaladin aceitou o desafio de bom grado. Precisava se levantar e voltar a voar. Os cultistas pararam, encarando Shallan através dos buracos dos capuzes. O abismo ficou em silêncio, exceto pelos ruídos dos caranguejos que rastejavam. Até o homem alto com o saco não se moveu, embora aquilo não fosse tão surpreendente. Estivera esperando que ela assumisse a iniciativa. Eu não sou quem vocês pensam que sou, Dissera Shallan, dando a entender que ia fazer alguma revelação surpreendente. Agora tinha que pensar em uma. Estou muito curiosa para ver onde isso vai dar. Pensou radiante. Eu não sou uma simples comerciante. Declarou Shallan. Vocês obviamente não confiam em mim ainda. Imagino que testemunharam as estranhezas do meu estilo de vida. Querem uma explicação, não querem? Os dois líderes dos cultistas se entreolharam. Naturalmente, respondeu a mulher. Sim, você não deveria ter tentado esconder nada de nós. Lembre-se de Adolin, pensou radiante. Criar um distúrbio pode ser taticamente perigoso. Ela havia contado o padrão e a Adolin, que podia estar a vigiando naquele momento, que se estivesse em perigo criaria uma distração para que eles atacassem. Tentariam capturar os cultistas, mas perderiam a chance de capturar Yalai. Com sorte, os dois entenderiam que ela não estava em perigo, mas extraindo informações daquela gente. Já se perguntou por que às vezes sumo dos acampamentos de guerra? Indagou Shallan. E por que tenho muito mais dinheiro do que deveria? Tenho um segundo negócio, um negócio oculto. Com a ajuda de agentes em Uritiru, estou copiando esquemas de estruturas que os artefabrianos Collin estão desenvolvendo. Estruturas? Tipo o quê? Perguntou a mulher. Certamente ouviram falar da enorme plataforma voadora que deixou Narak algumas semanas atrás. Eu tenho os projetos. Sei exatamente como foi feita. Vendi esquemas de fabriais menores para compradores de Natan. Mas nada nesse nível. Tenho procurado um comprador com recursos suficientes para vender esse segredo. Vendendo segredos militares, disse o cultista. Para outros reinos, isso é traição. Diz o homem usando um capuz idiota e tentando depor a monarquia Collin, pensou o véu. Essa gente. Só é traição se você aceitar a família de Dalinar como os verdadeiros governantes. Retrucou Shallan. Eu não aceito. Mas se de fato podemos ajudar a Casa Sadeias a se firmar, esses segredos poderiam valer milhares de brons. Eu gostaria de compartilhá-los com a Rainha Sadeias. Nós vamos levá-los a ela, disse a mulher. Radiante lançou-lhe um olhar calculado, firme e calmo. Um olhar de líder, que Shallan havia desenhado dezenas de vezes assistindo a Dalinar interagir com pessoas. O olhar de alguém no poder, que não precisava dizer isso. Você não vai tirar isso de mim, dizia o olhar. Se quer se beneficiar por estar envolvida nessa revelação, fará isso me auxiliando, não a tomando para si.
Tenho certeza de que algum dia isso pode. Começou o homem. Mostre-me. Interrompeu a mulher. Fisgada, pensou Vel. Bom trabalho, vocês duas. Eu tenho alguns dos desenhos na minha bolsa. Disse Shallan. Nós revistamos a bolsa. Retrucou a mulher, acenando para que um cultista a trouxesse. Não havia desenho algum. Você acha que eu seria imbecil a ponto de deixá-los em um local de fácil acesso? Shallan pegou a bolsa, enfiou a mão dentro dela e inspirou discreta e rapidamente luz ao pegar um pequeno caderno. Ela o abriu em uma das últimas páginas, então pegou um lápis de carvão. Antes que os outros se aproximassem, ela expirou com cuidado e ativou uma tesseluminação. Felizmente, haviam pedido que ela ajudasse com os esquemas. Shallan tinha muita dificuldade em criar tesseluminação de algo que não havia desenhado antes. Quando os cultistas mais importantes se posicionaram para espiar sobre o ombro dela, a tesseluminação já estava pronta. Enquanto Shallan cuidadosamente esfregava o carvão sobre a página, ele pareceu revelar um desenho oculto. Sua vez. Disse Shallan, e Vel assumiu o controle. Você traça o projeto em uma folha de papel em cima dessa. Explicou Vel, pressionando com muita força. Isso deixa uma marca na página. É só passar o carvão por cima levemente para revelar as linhas. Claro que não é a estrutura inteira. Eu levo essa parte comigo como prova para compradores em potencial. Shallan sentiu uma pontinha de orgulho diante da ilusão complexa. Apareceu exatamente como ela queria. Uma série de linhas e anotações complicadas que surgiam magicamente na página à medida que ela passava o carvão. Não consigo entender o que é isso. Queixou-se o homem. A mulher, contudo, chegou mais perto. Coloquem o saco de volta nela. Vamos levar essa questão à rainha. Ela pode achar interessante e conceder uma audiência. Vel se preparou enquanto um cultista pegou o caderno dela, provavelmente para tentar aplicar carvão nas outras páginas, o que naturalmente não daria em nada. O homem alto colocou o saco sobre sua cabeça, chegando bem perto. E agora? Sussurrou ele para Vel. Isso parece encrenca. Não saia do personagem, rubro, pensou ela, baixando a cabeça. Precisava chegar a Elai e descobrir se a mulher realmente tinha um espião na corte de Dalinar. Tinha que assumir alguns riscos. Rubro foi o primeiro que haviam infiltrado nos Filhos da Honra, mas sua persona, um trabalhador olhos escuros, não fora importante o bastante para obter qualquer acesso real. Com sorte, juntos eles poderiam. Gritos soaram perto do abismo. Vel girou, sem enxergar nada devido ao saco. Por todos os raios. O que havia sido aquilo? Nós fomos seguidos, disse o líder dos conspiradores. As armas. São tropas Cole. Da nação, pensou Vel. Radiante estava certa. Ao ver o saco recolocado, Adolin decidira que era hora de prender aquele grupo e diminuir o prejuízo. Kaladin trocou golpes com o inimigo, acertando uma vez e mais outra. Enquanto dava a volta, o Celestial desferiu um golpe baixo com a lança, mas Kaladin havia treinado combate com lança a ponto de conseguir lutar praticamente dormindo. Flutuando no ar, emanando luz das tempestades, seu corpo sabia o que fazer e desviou a estocada. Kaladin investiu, atingindo-o de novo. Giravam um ao redor do outro em uma dança. Grande parte do treinamento formal de Kaladin havia sido com lança e escudo, voltado para táticas de formação, mas ele sempre amara a lança longa, usada com duas mãos. Havia um poder nela, um certo controle. Podia mover a arma de modo muito mais hábil. Aquele celestial não era tão bom quanto Leshui. Kaladin fez mais um corte ao longo do braço do inimigo. A lança fractal não causou nenhum dano físico além de deixar cinza a carne ao redor de onde o corte deveria estar. A luz do vazio do inimigo estava acabando. O celestial começou a cantarolar uma das canções dos moldados, rangendo os dentes ao tentar atingir Kaladin com a lança. Viam-no como um desafio, um teste. Leshui sempre lutava com Kaladin primeiro, mas se ele se livrasse dela ou a derrotasse, sempre havia outro à espera. Parte dele se perguntou se era por isso que andava tão cansado ultimamente.
Até mesmo pequenas escaramuças eram exaustivas e nunca tinham uma trégua. Uma parte mais profunda dele sabia que o motivo não era esse. Seu inimigo se preparou para atacar e Kaladin pegou uma das suas facas de cinto e a brandiu. O moldado reagiu de modo exagerado e se atrapalhou na defesa. Isso permitiu que Kaladin o acertasse com a lança ao longo da coxa. Derrotar o moldado era um teste de resistência. Se recebessem muitos cortes, ficavam lentos. Se fossem cortados ainda mais, perdiam totalmente o fator de cura. A canção do oponente ficou mais alta e Kaladin sentiu que as feridas não estavam mais se curando. Hora de partir para a matança. Desviou-se de um ataque, então transformou-se em um martelo, que usou para bater na arma do inimigo, despedaçando-a. O poderoso golpe desequilibrou o celestial. Kaladin deixou cair o martelo e estendeu as mãos para a frente. Sil se transformou em uma lança de imediato, firme na pegada dele. A mira foi certeira e a arma atravessou o braço do inimigo. O moldado grunhiu enquanto Kaladin puxava a lança de volta por reflexo, então a girava e a nivelava na altura do pescoço do inimigo. O moldado o encarou, depois umedeceu os lábios, esperando. A criatura começou a cair do céu devagar, com a luz esgotada e os poderes sumindo. Não adianta matá-lo. Pensou Kaladin. Ele vai simplesmente renascer. Ainda assim, era mais um moldado fora de combate por pelo menos alguns dias. Ele já era. Pensou Kaladin ao observar o braço da criatura balançar frouxamente, inútil e morto devido ao corte da lança fractal. De que adianta outra morte? Kaladin baixou a lança, então gesticulou para o lado. Vá. Alguns deles entendiam aletiano. O moldado cantarolou em um tom diferente. Levantou a lança quebrada para Kaladin, segurando-a na outra mão, e a deixou cair nas rochas abaixo. Depois baixou a cabeça para Kaladin e flutuou para longe. Agora, onde? Uma fita de luz vermelha chegou zunindo pelo flanco dele. Kaladin imediatamente se projetou para trás e girou, brandindo a arma. Não havia percebido que estivera gastando parte de sua energia para procurar por aquela luz vermelha. Assim que ele a notou, a luz disparou para longe. Kaladin tentou segui-la com os olhos, mas não conseguiu acompanhar a fita, que manobrava entre as casas. Soltou o ar. A neblina praticamente sumira e ele vasculhou Larpetra com o olhar. A cidade consistia em uma pequena aglomeração de casas sangrando pessoas rumo à quarta ponte em um fluxo constante. A mansão do senhor da cidade jazia no topo da colina, acima de todas as outras. A casa pareceu grande e imponente para Kaladin no passado. Você viu aquela luz? Perguntou ele a Sil. Sim, era o moldado de antes. Quando ela estava na forma de lança, suas palavras surgiam na mente de Kaladin. Minha reação rápida espantou. Disse Kaladin. Kal, chamou uma voz feminina. Lin chegou voando, com um uniforme azul aletiano brilhante e luz das tempestades emanando dos lábios. O cabelo longo e escuro estava preso em uma trança apertada e ela levava uma lança funcional, mas comum, sob o braço. Tudo bem com você? Estou bem. Respondeu ele. Tem certeza? Você parece distraído. Não quero ninguém o apunhalando pelas costas. Agora você se importa? Retrucou ele, irritado. Claro que me importo. Não querer que a gente seja algo mais não significa que eu tenha deixado de me importar. Ele a olhou de relance, mas teve que desviar o rosto ao identificar uma preocupação genuína na expressão dela. O relacionamento dos dois não dera certo. Ele sabia tão bem quanto ela, e a dor que sentia não era por causa do término. Não especificamente. Aquilo era só mais uma coisa arrastando-o para baixo. Mais uma perda. Eu estou bem. Disse ele. Então olhou para o lado ao sentir o poder de Dalinar acabando. Será que havia algum problema? Não, o tempo simplesmente havia passado. Em geral, Dalinar não mantinha sua perpendicularidade aberta durante batalhas inteiras, apenas a usava periodicamente para recarregar esferas irradiantes. Mantê-la aberta era desgastante. Mande uma mensagem aos outros corredores dos ventos no ar. Pediu Kaladin.
Diga que avistei o novo moldado, aquele sobre o qual comentei mais cedo. Ele se aproximou de mim como uma fita de luz vermelha, como um espreno de vento, mas da cor errada. Ele pode voar incrivelmente rápido e atacar qualquer um de nós aqui. Farei isso. Se tem certeza de que não precisa de ajuda. Kaladin fez questão de ignorar aquele comentário e voou rumo à nave. Queria ter certeza de que Dalinar estava sendo vigiado, caso o estranho novo moldado fosse atrás dele. Sil pousou em seu ombro e o acompanhou com as mãos recatadamente nos joelhos. Os outros ficam perguntando como estou, como se eu fosse uma peça de vidro delicada prestes a cair da estante e se quebrar. Isso é coisa sua. O quê? Que as pessoas da sua equipe sejam atenciosas e cuidem umas das outras. Eu diria que isso parece ser culpa sua. Ele pousou no convés da nave, então virou a cabeça para encará-la. Eu não disse nada para eles. Retrucou Sil. Sei como os pesadelos deixam você ansioso. Ficaria pior se eu falasse disso para alguém. Que ótimo. Ele não gostara da ideia de Sil ter comentado algo com os outros, mas pelo menos aquilo teria explicado por que todo mundo estava agindo de modo tão estranho. Foi até Dalinar, que estava falando com Roshone, já dentro da nave. Os novos líderes da cidade mantêm prisioneiros no abrigo de tempestade da mansão Luminobre, dizia Roshone, apontando para sua antiga moradia. Atualmente há apenas 2 pessoas lá, mas seria um crime abandoná-las. Concordo. Vou enviar um dos dançarinos de precipícios para libertá-los. Vou acompanhá-los, com sua permissão. Eu conheço a disposição do edifício. Kaladin bufou. Veja só ele. Sussurrou para Sil. Agindo como se fosse um herói para impressionar Dalinar. Sil estendeu a mão e deu um peteleco na orelha de Kaladin, que sentiu uma dor surpreendentemente aguda, como um choque de energia. Pare de bancar o estuma. Eu não estou bancando o que é um estuma. Sei lá. É uma palavra que ouvi Lift usar. Enfim, tenho certeza de que você está sendo um agora mesmo. Kaladin olhou de relance para Roshone, que seguia rumo à mansão com Godek. Tá bem. Ele pode ter melhorado um pouco. Roshone era o mesmo olhos claros mesquinho que sempre fora. Mas, ao longo daquele ano, Kaladin havia visto um outro lado do antigo senhor da cidade. Ele parecia se importar de verdade. Como se estivesse entendendo apenas agora sua responsabilidade. Ele ainda havia sido o motivo da morte de Tien. Kaladin achava que jamais poderia perdoar Roshone por isso, mas não pretendia nem perdoar a si mesmo por aquela perda. Então pelo menos Roshone estava em boa companhia. Rocha e Dabibid estavam ajudando os refugiados, então Kaladin contou a eles que vira aquele moldado estranho de novo. Rocha assentiu, compreendendo de imediato, e acenou para os filhos mais velhos, incluindo Corda, que carregava o antigo arco fractal de Amaron preso às costas e usava o conjunto inteiro de armadura fractal que encontrara em Aimia. Juntos, eles se postaram de modo pouco sutil perto de Dalinar, vigiando o céu à procura de linhas vermelhas de luz. Kaladin olhou para cima enquanto uma das celestiais passava, perseguida por Sigizil. Aquela é a Lishui, disse Kaladin, alçando o voo. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.